E aí, pessoal, é dia de decisão, mas é dia de atualizar o caso Ferreira, porque tem novidade nos bastidores, sim senhor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Se antes não esqueça, na descrição desse vídeo tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês, investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Caso Ferreira, as notícias não param, a gente sabe que as situações elas continuam acontecendo, mas essa semana foi muito silenciosa nos bastidores e algumas informações que chegaram a gente davam conta de que algo não estava bem na negociação. Até que eu recebi algumas mensagens de grupos de tricolores dando conta de que o Grêmio havia meio que desistido, jogado a toalha. E isso acabou acontecendo, foi falado muito também na imprensa, mas não de uma forma muito forte. Eu fui me informar, buscar algumas questões relacionadas principalmente aos encontros que o Grêmio está tendo. E os encontros seguem regulares, os acertos em alguns pontos aconteceram e a palavra otimismo segue reinando. Essa história de que jogou a toalha não é verdade, não é verdadeira. Pelo contrário, a história encaminhou, melhorou, a relação parece estar mais acomodada, mas a preocupação com o campo parece ser o grande ponto. Neste domingo, no dia da decisão, tem encontro. Exatamente. O Grêmio se reuniu com o staff desse jogador neste domingo. E nesta reunião foi dado apenas esse andamento. O que se diz, tá? O que se diz? Tem alguns pontos como o tamanho da verba rescisória, né? No caso a multa rescisória, a questão de valorização, parece que o ponto é comum. Grêmio valoriza bastante o jogador e o problema não está no salário. Tem uma questão clara de uso da imagem, de fortalecimento, de entendimento de que o Grêmio deve valorizar mais o jogador. Esse é um pedido meio que inicial do Pablo Bueno. Então existem situações nesse sentido. Mas como eu estava dizendo antes, o pensamento hoje está muito mais vinculado à força que o Grêmio precisa, o pensamento do Grêmio em dar tranquilidade para o Ferreira voltar a ser o jogador que a gente acredita que ele possa ser, aquele jogador propositivo, de solução dos problemas dentro do campo, de resolver. Ninguém no Grêmio faz o entendimento de que o contrato possa estar prejudicando o Ferreira. Essas reuniões, ninguém faz esse entendimento, nem o staff do jogador, nem o Grêmio. O que se tem é a instabilidade do time como resultado para que o Ferreira está fazendo. O Ferreira está preocupado sim com o ambiente, porque o Ferreira se cobra muito. Então ele tinha muito a ideia de que ele poderia estar solucionando os problemas e ele não está conseguindo fazer. E em cima disso, óbvio, acabam surgindo essas situações e até essas ilações com dificuldade do jogador. Ele está com a cabeça... Não tem nada disso, nada disso. E continua trabalhando muito, continua muito concentrado, continua com aquele entendimento que eu falei para vocês lá no início, que era a vontade do Pablo Bueno e a vontade do Ferreira em continuar brilhando com a camisa do Grêmio. Então, que tudo se solucione rápido, para o bem do Grêmio, para o bem do jogador e, obviamente, para o bem do time, mesmo que eu entenda que o momento técnico do time não tem nenhuma relação com alguma dificuldade que possa ter em bastidor no campo das renovações, e no caso nem renovação no caso de uma valorização no contrato desse jogador. As especulações sobre saída, elas não param de chegar. Então a gente tem já teve do Shakhtar, já teve de outros clubes lá da mesma região, o que dão conta sim de uma preocupação do Grêmio, mas que neste caso, neste momento, é inevitável. O Grêmio está fazendo a sua parte. O Grêmio está indo lá, está chamando o jogador, está chamando o representante, está tentando renovar. As especulações vão surgir, amanhã parece que surge outra especulação nessa linha aí de um outro clube que também vai fazer uma proposta, uma sondagem.
não tem o que fazer, não adianta. Isso é maior do que a vontade do jogador. O que eu queria colocar para vocês é exatamente isso. O Grêmio não mudou o seu pensamento. Quando eu sugeri, perguntando para dois dirigentes sobre esse aspecto, vem cá, o Grêmio está um pouco receoso. Claro que o Grêmio tem preocupação até assinar, o Grêmio não está tranquilo, mas não tem nada de jogar toalha, não tem nada de ter algo diferente que é o que as pessoas não saibam. O que existe é reunião em cima de reunião e os acertos estão sendo colocados e as linhas parecem que tem um ponto comum ali na frente para se encontrar. A vontade do Grêmio e a vontade do jogador indicam exatamente que eles vão chegar neste ponto, neste molde. Clubes como o Grêmio precisam ter muita responsabilidade. A gente está vendo aí cada vez mais a grande dificuldade que tem o Grêmio em fazer contratos altíssimos com os jogadores e depois não conseguir solucionar essa questão. É preciso ter esse entendimento para, em cima disso, poder ter a realidade. Eu vejo muita gente falando, ele vale porque pagam para o Everton. O erro não está nele, o erro está no Everton. Quando se pagou 500 mil para um jogador que é o terceiro reserva, é o erro. Quando se pagou uma fortuna para o Vanderlei, é o erro. O erro não está em equiparar. Tu não pode criar um nível de comparação para o Grêmio em cima da incompetência em outro contrato. O problema está ali. O Grêmio hoje é vítima de um absurdo que foi contratar em cima de contratação sem nenhuma lógica, gastando uma fortuna, uma folha de 14 milhões, que não representa o custo de 14 milhões. O erro está aí. Então, quando a gente tem esse entendimento, é que a gente consegue sair desse negócio. Nós não podemos ter uma ideia de que simplesmente vai lá e resolve. Por isso eu acho que o Grêmio está levando bem, está fazendo certo e principalmente está confiante e otimista na renovação do contrato. E mais, o representante do jogador também está. Então as coisas indicam que o caminho não é ruim, como se plantou nessa semana. Tive muito cuidado para falar nisso, porque eu vejo informação em cima de informação e algumas me assustam, principalmente quando elas são tão dissonantes com a realidade do clube. Neste caso é o que parece. E acho importante também, para finalizar, a gente chamar a atenção para essa questão da folha de pagamento e da necessidade que eu vejo que o Grêmio começa a discutir a diminuição da folha. O projeto de utilização dos jovens, ele tem 2 pontos. O primeiro deles é obrigatoriamente tu poder valorizar mais esses jogadores. E o segundo deles é tu diminuir o contexto da tua folha. Como eu referi àqueles jogadores caros que o Grêmio adotou uma postura que nesse momento prejudicam muito o trabalho, é preciso dizer também que isso muitas vezes cria uma dissonância muito grande e acaba incomodando esses meninos da base, com razão. Imagina só tu trabalhar num ambiente que tu resolve os problemas, o reserva lá, o terceiro reserva ganha 3 vezes o que tu ganha. É óbvio que isso cria alguma dissonância interna, alguma discussão, e é preciso resolver isso. Portanto, tem essa preocupação também. Quando o Grêmio fala muitas vezes na valorização de um jogador, que é o caso do Ferreira aí, valorizando 3 vezes o que ganha, é preciso também referir que no âmbito geral o Grêmio quer diminuir o tamanho do seu contexto. E em cima disso, obviamente, precisa ter mais cuidado, precisa ter mais regra, mais processo, para a partir daí a gente ter alguma solução. Hoje existe essa dificuldade de forma muito importante. E a gente até em cima dessa realidade precisa tentar compreender o cuidado do Grêmio no trânsito desses negócios e dessas negociações. Algo que, convenhamos, o Grêmio está fazendo muito bem nessa questão envolvendo o Ferreira. Eu acho que está tudo dentro de como deve ser. Não vamos pegar problemas que o Grêmio já cometeu, erros que o Grêmio já cometeu e entregar para uma negociação que me parece muito particular e que o Grêmio está levando como deve ser, com responsabilidade e com certeza de que vai fazer isso dentro da sua realidade. É muito fácil muitas vezes a gente discutir daqui, eu particularmente tenho muito cuidado com isso e acho que neste caso o Grêmio está fazendo a coisa bem encaminhada, bem certa e vamos torcer para que tudo caminhe bem, tá bem? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.